Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você sabia que foi o povo de Deus que perseguiu Jesus? Você sabia que foi o povo de Deus que entregou Jesus para ser morto? Você sabia que foi o povo de Deus que tramou a morte de Jesus? Você sabia que foi o povo de Deus que perseguiram os profetas? Você sabia que foi o povo de Deus que foi contra a palavra de Deus? Esse é o nosso blog, A Sua Igreja. Você pode estar aí acessando o nosso blog, asua-igreja.blogspot.com. Bem, eu vou ler uma primeira palavra aqui. Temos pregado, gente, a palavra de Deus na cidade de Itatiba, né? E temos tido uma pouca aceitação, né? Nós temos pregado para o mundo todo, graças a Deus por isso. Muitos países, quero agradecer muitas visitas, mas na cidade de Itatiba há uma resistência, né, que parte das igrejas e de seus líderes religiosos desse lugar. Por quê, gente? Eles têm as suas igrejas, eles têm os seus púlpitos, os seus altares, colocam a Bíblia, né, como base da sua doutrina, mas não há obediência nesses pastores, porque eles rejeitam a palavra de Deus. Temos pregado a palavra de Deus com referência bíblica, através das escrituras sagradas. Somos criticados, perseguidos, já foi ameaçado, bastante coisas, né? Então a Bíblia Sagrada, ela mostra que desde a antiguidade, né, Deus tem levantado as pessoas para falar da vontade dele, e essas pessoas têm sido perseguidas, apedrejadas, mortas, né, pelo próprio povo de Deus. Eu quero ler aqui para vocês um exemplo o exemplo maior, né, que é Jesus Cristo. João 18, 22 e 23 diz assim: aqui no começo desse versículo, né, desse capítulo, diz assim: então a corte e o tribuno e os seus servos e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e o conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Então veja bem, você vê que não eram qualquer pessoas que estavam ali tramando a morte de Jesus, mas era aquele, né, sumo sacerdote, sabe, aquela reunião daqueles homens poderosos da lei, né, da lei, como nos fala aqui, é da palavra de Deus, né, que entendiam da palavra, os mestres da lei, né, e diz aqui no versículo 22, e tendo disso, Jesus ele disse assim, para que me perguntam a mim, pergunta aos que ouviram o que eu lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, né, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Olha, gente, nesse momento eu quero que vocês entendam assim: Jesus estava preso, né? Ali pegaram ele e colocaram no meio de pessoas que conheciam a palavra de Deus, pessoas que invocavam Deus, pessoas que ofereciam sacrifícios para Deus, pessoas que eram, entre aspas, né, tementes a Deus, pessoas que se diziam de Deus. E olha só o que fizeram aqui, olha em Mateus 26. Aí você fala assim: por que o irmão Alex, ele prega essas coisas? É um endemoniado, é um perturbado? Não, eu quero mostrar para vocês que hoje as pessoas cometem os mesmos erros do passado, perseguindo, né, as pessoas que pregam a palavra de Deus. Jesus perante o sinédrio, diz aqui assim, e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Olha só, por isso que é perigoso essa reunião de pessoas que dizem que são de Deus, que são pastores que se reúnem, que são homens
né, que dizem eu entendo, eu tenho curso de teologia, né? Então eles eram aqui os principais, gente, sabe? Eram os sacerdotes, os anciões, os escribas. Então assim, eles entendiam tudo da palavra. E diz assim, eles disseram, ó, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas, mas por fim acharam duas. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levando o sumo sacerdote, ele disse, não responda coisa alguma ao este que depois contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio, incitando o sumo sacerdote, disse, conjura-te pelo Deus vivo, que nos diga se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele disse assim, Jesus, né? Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, dizendo, é réu de morte. Então cuspiram, né, no rosto de Jesus, e lhe davam punhadas, e os outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Olha só. Então você vê aqui, gente, pessoas que se dizem de Deus, pessoas que eram sumo sacerdote, anciões, pessoas que ficavam lendo as escrituras. Olha o que fizeram com Jesus. Porque muitas pessoas falam, não, foram os romanos. Foram os romanos, essa é a maior prova, né, que o povo de Deus judiou do Filho de Deus, batendo nele, cuspindo nele, dando bofetadas na cara dele, dizendo assim, profetiza aí quem foi que te bateu. Zombando, né? Então, gente, é assim, por que existe essa palavra? Por que Deus aqui neste momento, ele não permitiu um romano aqui dentro? Né? Porque Deus poderia permitir um romano, né? Aqui para poder, né, as pessoas estarem, não, vamos livrar o povo de Deus. Não, Deus está mostrando aqui que o povo dele, né, ele rejeita a palavra. Eles gospem na palavra, eles rejeitam, não querem. E quando aparece uma pessoa para falar, ela sofre. Ela sofre perseguição, ela sofre ameaças, as pessoas não querem saber, elas querem questionar. Diz mais aqui, ó, em João 19, você pode estar acompanhando. João 19, do 10 e 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus, ele disse assim, disse, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Aí Jesus respondeu, né, quando ele estava perante Pilatos. Jesus, porém, disse, né, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Agora você está vendo a culpa daquelas pessoas, sumos sacerdotes, anciões, escribas. Você está vendo a culpa deles ser coberta aqui por Deus? Que Deus passando a mão na cabeça deles? Maior pecado tem, né? Vamos abrir aí, continuando, né? Em Marcos 14. Você vê que essas palavras, elas não são pregadas, gente, dentro da igreja, né? Por que não são pregadas? Porque os pastores, eles não querem mostrar, né, que o altar, ele precisa se consertar. Então você vê essas profecias falsas, né? Quando há, assim, alguém vai visitar uma igreja, então ele já, Deus está mandando falar para você que essa igreja vai crescer, que o banco tá cheio, que eu tô vendo isso, aquilo, você é homem de Deus, varão valoroso. Quantas profecias eu já vi desse jeito?
e a igreja fechar. Quantas profecias estavam para a irmã Daiane? Sinceridade, eu não me reúno com hipócritas desse nível. Por quê? Porque eu vou me fazer igual a eles, né, perante Deus, né? Mas ele, né, fala assim, ó: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. E fala aqui mais adiante, no versículo 61, mas ele calou-se e nada respondeu, né? E diz assim, fala, né, se você é o Filho de Deus. Aí diz assim, eu sou, né? E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote rasgou seus vestidos e disse: para que necessitam mais de testemunha? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece. E todos consideraram o culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto dele e davam punhadas e dizendo: profetiza, né? E os servidores davam-lhe bofetadas. Então você vê, gente, pessoas que deviam estar pregando, pessoas que deviam estar falando de Deus. Olha o que elas estavam fazendo nesse momento. Eu estou mostrando aqui para você que todos os evangelhos ele mostra, né? Lucas 22 agora. Eu vou estar encerrando. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, 63. Jesus perante o sinédrio. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, né? Ou seja, batiam nele e ainda davam risada. Olha, gente, como é grave o que o povo de Deus faz. Olha como é que é grave. Isso aqui fizeram com Jesus, fora o que fizeram com os profetas, Jeremias, os discípulos. Então, assim, você vê uma caminhada dos homens de Deus sendo perseguidos, né, por pessoas que se dizem de Deus, né? Profetiza. Quem é que te feriu? E outros muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e os conduziram ao seu concílio. Ele perguntava: és tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou: se vou-lo disser, não crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disse todos: logo és tu Filho de Deus? E ele disse: vós dizeis que sou. Então disseram: de que mais testemunha necessitam? Pois nós mesmos ouvimos isso da sua boca. Jesus perante Pilatos e tal. Então, gente, você vê que Jesus, né, ele passou por uma situação a qual ele estava preso, batiam nele, davam cacetada nele. E quem foi essas pessoas? São esses pastores que se dizem ser pessoas de Deus, que se dizem, estão ali, sabe? Eu não sei se é um cabide de emprego, querem aparecer, eu não sei exatamente, mas eu sei que não são de Deus, né? Cada um tem o seu motivo, a sua razão para estar ali no altar, mas não é para se agradar a Deus, é para ocupar um espaço, uma vaga de emprego, né? Tá ali a gravata, tá ali a roupa, mas estão vazios por dentro, né? Só estão cheios de corrupção, ganância, malícia, não querem buscar ao Senhor. Então você vê, olha que Jesus ele passou na mão de pessoas assim. Hoje temos pregado a palavra de Deus, temos sido perseguidos, zombam, levantam falso testemunho e querem mostrar uns aos outros que eles são de Deus, né? Que eles são todos poderosos, né? Que eles se levantam contra a palavra de Deus, porque nós pregamos aqui a palavra de Deus, nós estamos mostrando aqui o que não é pregado nas igrejas. Claro que não é só em Itatiba, né? Isso aí é algo no mundo todo, mas aqui se concentra uma grande parte, né, desses falsos profetas, falsos pastores,
falsos mestres, né? São pessoas que apenas conhecem a Deus de ler, mas não tem experiência com Deus, porque eles querem o quê? Eles querem o dinheiro, gente. Eles querem a parte, né, que é sugar, que é arrancar, que é minar a casa da viúva, que é não fazer o órfão ou necessitado prosperar. E eles encontram quem defende eles, gente. Então, estamos aqui com essa pregação para você, dizendo assim: se você quer ser uma pessoa verdadeiramente que prega a palavra de Deus, você vai passar por isso. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, vão zombar de você. Mas assim, o mais interessante, gente, que vai ser pessoas de dentro da igreja, vai ser pessoas que conhecem a Bíblia, vai ser pessoas que estão no altar, né? Estão no altar, estão ali à frente do trabalho, às vezes, né? Estão ali como pastores. E o mais interessante, né, gente, a gente vê pessoas que deviam estar pregando, pessoas que deviam estar fazendo visitas, cacetando Jesus, dando bofetadas na cara dele, cuspindo na cara dele, e ainda zombando do Senhor, dizendo: profetiza quem foi que te bateu, né? Essa palavra não é pregada nas igrejas, né? Isso aí eu sei porque já frequentei. Poucas igrejas, né, falam sobre isso, porque querem mostrar um altar santo, né, sem falhas, né? Mas dentro, né, nas suas câmaras secretas estão podres. Olha só o que diz aqui em Jeremias. Eu li essa palavra já no vídeo, 2 vídeos passados, Jeremias 5. Diz o seguinte: dai voltas, Deus falando, né? Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, e a ver, né, se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Então você vê que Deus, ele deu ainda a chance, né, para o profeta. Disse: olha, Jeremias, vai lá, procura, dá a volta, vê se tem um homem, pelo menos, que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu perdoarei. Então olha só, gente, como Deus é bom. Ele manda procurar. Alex, vai aí, procura se há em Itatiba um homem, ou uma igreja, né, que pratica a justiça ou busca a verdade, e eu perdoarei, né? Mas, gente, olha, eu quero que vocês entendam, gente. Entendam, veja bem esse povo aqui, né, de povo de Deus escolhido, né? Deus procurou lá na nata, né, né, se existia. E ele diz aqui, ó: ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Então você vê que o povo que foi livre, né, do cativeiro, da opressão de Faraó, este povo, né, que é a geração da geração, Deus mandou lá procurar. Falou: povo ingrato, vai lá procurar nesse povo, procure neles, eu vou perdoar. E ele disse que ainda que digam, né, falsamente eles juram. Então você vê que o próprio Deus, se na nata, né, no povo dele, dentro do povo dele, imagina aqui na cidade de Itatiba, gente, pelo amor de Deus, né, pessoas que rejeitam a palavra, gospem na palavra, são igrejas que não passam de comércio, gente, são comércios, são pastores que ficam se alisando no altar. Aí você vê, né, que são pessoas que ficam se alisando. Esses pastores, você pode ver, meu, é o que Deus fala, né? São como cachorros, né, que correm atrás do próprio rabo, né? Então eles querem se agradarem uns aos outros, né? Bem, eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus, que você possa compreender o que verdadeiramente a palavra de Deus ela mostra, né? Como falam, né, essa pregações de prosperidade, a qual Deus vai fazer tudo, queima o diabo, não, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus vai fazer, não, Deus vai derrubar os teus inimigos, sendo que as igrejas não ensinam a se voltar para Deus. Deus derruba os inimigos? Derruba, gente. Mas você é um amigo de Deus, é um amigo de Jesus, né? Ou você é inimigo de Jesus? Bem, é isso que você tem que pensar, a sua igreja, se ela tem pregado verdadeiramente a palavra de Deus, ou seu pastor está brincando de ser Deus em seu altar, o sabichão, sendo que, como que ele pode pregar para você obedecer, sendo que ele nem mesmo obedece? Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.